Oi, gente! Dando sequência, ao primeiro vídeo dos ritos iniciais, tá? Sobre a missa. Vamos falar então agora da liturgia da palavra, que não é somente o momento das leituras, tá? Tem também o momento das preces. Então vamos lá, gente. A liturgia da palavra, o intuito dela, é nos levar a meditar a palavra de Deus, a vontade de Deus a nosso respeito, os ensinamentos que as Sagradas Escrituras nos trazem, tá? A liturgia, ela não é um momento, não é a hora de ficar conversando, porque é a hora em que Jesus está falando com a gente através das leituras dele, tá? Através das vivências de Jesus na Terra, através da vivência dos profetas, do Antigo Testamento, testemunhos. Então é o momento de prestar atenção, tá bom? Então vamos lá. Primeiro tem as leituras bíblicas, que é o momento em que geralmente a primeira leitura ela é geralmente não, sempre é a leitura do Antigo Testamento, tá? São as leituras que se conectam com o Novo Testamento. Então, elas não são leituras escolhidas de qualquer jeito, tá? São leituras que sempre vai estar ligada às outras leituras do mesmo dia, tá bom? Então, nessas leituras, a gente aprende sobre a vida dos profetas e de tantas outras pessoas citadas na Bíblia, tá? Do Antigo Testamento, que viveram conflitos, receberam bênçãos de Deus e que também viveram como o povo de Deus. Portanto, eles nos ensinam com os seus testemunhos, Geralmente é feita por um leitor. Os leitores que sobem para o altar, gente, geralmente a gente tem a formação, tá? Para ler lá em cima e se portar, porque também não dá para ler de qualquer jeito, certo? A gente lê a palavra de Deus e ao final, a gente sempre fala, palavra do Senhor, porque ali é palavra do Senhor, é vivência dos profetas, é alguma coisa que aconteceu, que está ali nas Sagradas Escrituras e de qual a gente tem que se basear, seguir os exemplos, os ensinamentos, certo? Então, palavra do Senhor, a gente dá graças a Deus. Depois da primeira leitura vem Salmo responsorial. O Salmo, ele responde à leitura. De preferência, ele é cantado, tá? Pelo menos o refrão. Mas se no caso não tiver ninguém para cantar, tal, ele pode até ser lido, mas também não pode ser lido de qualquer jeito. Tem que levar as pessoas a entenderem o Salmo, a rezar, a meditar o Salmo junto, porque o Salmo geralmente tem o refrão e as estrofes. Todos têm que responder juntos o refrão, porque é o Salmo responsorial. Responsorial, resposta. É uma resposta à primeira leitura, tá bom? Ele tem o intuito de nos levar a meditar também, tá? Geralmente tem aos domingos, se a gente for na missa no meio da semana, vocês vão ver que não tem a segunda leitura, Mas de domingo tem. Geralmente a segunda leitura, elas são tiradas das cartas, Geralmente a carta de São Paulo, São tiradas as segundas leituras, tá bom? Que também são leituras importantíssimas, que geralmente fala da vida de Jesus, como que foi e nos dias atuais, proclamando a palavra de Jesus, geralmente na segunda leitura, tá? E como devemos viver isto, ok? Que também é a palavra do Senhor, graças a Deus. Depois da segunda leitura, temos a aclamação ao Evangelho, o momento do nosso aleluia, Que a gente canta o aleluia, que a gente aclama o Evangelho, Faz aquela aclamação animada, porque estaremos ali recebendo a palavra de Deus, certo? Recebendo, Estaremos ali ouvindo a palavra de Deus, tá bom? Até a primeira, segunda leitura, o Salmo, a gente pode estar sentados. Na hora que a gente já fala aclamação ao Evangelho, acabou a segunda leitura, a gente já levanta para aclamar a Deus em pé e com grande alegria, Então, por meio do aleluia que a gente aclama o Senhor que vai nos falar. O Evangelho geralmente não, o Evangelho é a vida de Jesus. O Evangelho, temos 4 evangelistas, tá? Lucas, Mateus, Marcos e João.
que são os evangelistas. O evangelho, ele fala mesmo da vida de Jesus. O evangelho fala de quando Jesus passou na terra. Então, geralmente é parábola, ensinamento, são partes mesmo da vida de Jesus, o evangelho. Tá bom? Então, depois do evangelho, temos a nossa homilia. A homilia, tem gente que fala que é sermão, né? Eu não gosto de falar que é sermão. Um sermão, né? A homilia é onde o padre, ele coloca ele vai falar pra gente, ele vai explicar o que ele leu, né? Ele vai explicar o evangelho pra gente e nos levar ali a meditar no que foi lido, né? Naquelas palavras, que foi a vivência de Jesus, os ensinamentos de Jesus, tá? A homilia, ela é obrigatória na missa. Mesmo que dure pouco ou muito, tem que ter homilia na missa depois do evangelho, tá? Tem gente que fala, o padre vai ficar falando. Não, gente, é obrigatório, não tá ali falando por estar falando. Ele tá meditando a palavra de Jesus, a vida de Jesus, pra gente se basear na nossa vida e tentar viver como Jesus viveu, né? Após a homilia, a gente tem a oração do creio, que é a oração que nos permite uma preparação para adentrarmos na liturgia eucarística, que é uma oração importantíssima, que nos leva a recordar e a professar os grandes mistérios da nossa fé, tá? O padre inicia, né? Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, e a assembleia continua, tá? Então aí também é feito todos juntos a oração do creio, tá bom? Depois do creio, temos a oração universal, que são as preces, que geralmente também é em pé, tá? A gente só senta na hora da homilia, né? Aí vem o creio é em pé, e as preces também. As preces são intenções, né, das orações, geralmente as necessidades da Santa Igreja, do Santo Padre, dos poderes públicos, da salvação do mundo, pelos enfermos, pelas famílias, aí vai, né? São as nossas intenções, tá? E as intenções pelas quais decidem rezar, ok? Então, esse daí foi o momento da nossa liturgia da palavra, que vai desde a primeira leitura até o momento das preces, ok? Aí no próximo vídeo eu vou falar da liturgia eucarística, tá bom? Então, beijo, até o próximo.